Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos mais uma vez aqui para trazermos um assunto muito importante sobre a palavra do nosso Criador, sobre a interpretação da palavra de uma forma que nós venhamos a entender tudo que Jesus quis falar para nós a respeito das palavras, a respeito das parábolas, a respeito dos temas que ele sempre abordava com a multidão, com os discípulos, para que eles pudessem entender o que ele estava querendo dizer com cada parábola, com cada comparação, com cada metáfora que ele ensinava o povo. E eu estava vendo uma reportagem, inclusive, é muito importante isso aqui. Eu gosto muito de ficar olhando, ficar pesquisando os vídeos de das pessoas quando saem dos seus países, porque lá está tendo um problema difícil, né? Problema social, problema civil, problemas, né, variados. E eu me deparei com um vídeo, inclusive é a capa desse vídeo, uma certa família que saiu de Cuba e veio morar no Brasil. E é interessante, querido, que eu me emociono muito quando eu vejo essas coisas. Quando eles chegaram no Brasil, que foram às compras, eles choraram, ficaram impressionados quando entraram dentro de um supermercado, dentro de um shopping, para comprar alguma coisa ou para passear. Aí o depoimento de alguns deles, dessa família, eles falam que viveram a vida toda em seu país, não é? E nunca tiveram liberdade, até mesmo para comprar o alimento, o salário que recebe nesse país não dá nem para comprar alimento, porque tudo é controlado pelo governo. Lá eles não podem comprar a quantidade de comida que eles quiserem, que eles puderem. Lá é tudo controlado pelo governo. Então ele chega aqui no Brasil, os cubanos, os africanos, pessoas de outras nacionalidades, que graças a Deus que o nosso país é um país democrático que aceita todo mundo e é um país hiper, né, feliz, hiper, né, recebe todo mundo, um país alegre, um país feliz, um país, graças a Deus. O nosso país tem problemas? Claro que tem. Tem problemas sociais, tem problemas, não é? De todos os tipos, não é? Tem problema político, tem problema familiar, tem problema social, psicológico, emocional, tem problema, né, com a bandidagem, tem problema. Mas o nosso país é um país que você trabalha, mas é um país que você tiver condições de trabalhar e adquirir alguma coisa, você adquire. Você pode ser feliz com a sua família, você pode passear, você pode ir onde você quiser. Aqui a gente não tem a comida controlada pelo governo, a gente não tem a nossa liberdade para ir onde você quiser controlado pelo governo. Aqui você tem livre expressão, não é? Você pode se manifestar desde que não ultrapasse o limite, né, do nosso Código Penal, da nossa Constituição. Graças a Deus, essas leis regem a gente como cidadão. E eu observando, queridos, é a capa desse vídeo, talvez se eu me lembrar, eu vou até colocar
a descrição aí no vídeo, né? Na aba dos comentários para você acessar da onde que eu tirei essa informação. E eu aconselho a você de vez em quando dar uma olhada, não é? Nesses canais de pessoas que falam sobre a sua vida, onde vivia e hoje como que estão vivendo no Brasil. O Brasil é incrível. É um país acolhedor, é um país que, graças a Deus, não tem guerras, não é? Contra outros países. Aqui tem guerra? Tem, mas é a guerra dentro do seu próprio país, a guerra, né, social, a guerra, né, dos foras da lei, né? Isso tem, mas graças a Deus que mesmo isso, não é? São problemas que não atrapalham a nossa liberdade, não atrapalham você ser feliz com a sua família, e isso não atrapalha. Então eu escolhi um texto aqui, queridos, no capítulo 4 de Lucas, o verso 18, onde o livro de Isaías estava escrito a respeito de Jesus, e quando Jesus abriu o livro de Isaías, ele se deparou com essa profecia aqui a respeito dele. Isaías, o profeta messiânico, não é? Então fala assim, ó, o Espírito do Senhor estava, não é? O verbo está é porque ainda precisava cumprir. Então, quando cumpriu, eu estou há 2000 anos depois da fala, então eu posso falar, o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ponto. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, vírgula, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, vírgula, e vamos terminar o versículo assim, ó, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Eu vou usar essa comparação que eu dei sobre as pessoas que vê no Brasil uma oportunidade melhor de viver. Tem uma moça me enchendo o saco aqui, queridos, ó. Eu tô tomando banho, eu não tô sujo, eu não tô fedendo. Então eu peguei esse vídeo e estou fazendo aqui uma comparação. Do mesmo jeito que milhares, dezenas e centenas de pessoas fogem dos seus países e vêm para o Brasil atrás de liberdade, atrás de uma vida melhor, atrás de condições melhores, do mesmo jeito se encontra aqueles crentes que leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Eu posso comparar o Evangelho Eterno como se fosse o Brasil da liberdade. Eu posso comparar o sistema religioso de hoje, que existe hoje, esses alçapões, com países que massacram, países que prejudicam os seus moradores, os seus habitantes. Muitas pessoas que frequentam os templos religiosos como forma de estarem adorando a Deus, ainda não entenderam que a verdadeira adoração, ela não é feita dentro de um caixote, ela não é feita dentro de um templo religioso, achando que Deus está só ali. Eles nunca pararam para pensar que a verdadeira liberdade em Cristo não está dentro de um caixote.
A verdadeira liberdade em Cristo está na palavra. A verdadeira liberdade em Cristo está aqui, ó. Está aqui, ó, no coração e na mente. Então, mas por que muita gente, quando chega no Brasil, saindo do seu país em busca de uma vida melhor, quando chega aqui se emociona? Porque aqui eles veem coisas que lá eles não viam. Aqui eles passam a ter coisas que lá eles não tinham. Gente, a mulher, ela chegou no supermercado aqui no Brasil e ela gastou 100 e poucos reais e ela fez uma compra que ela ficou impressionada. Que lá no país dela, nem com R$ 1.000 no bolso, ela não faria a compra que ela fez aqui com 100 e poucos reais. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? São pessoas que por um motivo ou por outro, não é? Foram enganados, foram enrolados. O seu país é um país, não é? Que não é democracia. Eu não vou falar o regime porque o YouTube é muito sensível, mas é o contrário de democracia. Você sabe o que eu quero dizer. Então essas pessoas vivem em países que o regime político não permite eles terem essa liberdade. Então dentro da religião, principalmente a evangélica, eles apregoam um sistema político religioso que nem na Bíblia existe. Dentro dos assalpões, a pentecostal, por exemplo, eles proíbem homem de usar bermuda. Isso não é nem doutrina, é usos e costumes. Proíbe o homem de usar bermuda. Tem denominações que proíbem o homem de usar bigode, usar costeleta, cavanhaque, proíbem. Tem denominações que proíbem até hoje, em pleno século XXI. Tem denominação que proíbe a pessoa de assistir televisão. Tem denominações que proíbem o homem usar uma camiseta. Tem denominações que proíbem a mulher de usar um batom, de usar um brinco, de usar uma sombra. Tem denominações que proíbem a mulher de usar uma calça comprida, usar um maiô, por exemplo, para tomar um banho na praia. Como que isso surgiu? A antidemocracia de Jesus. Você já ouviu falar na palavra teocracia, que é o governo de Deus? Assim como nos países democráticos existe a democracia, não é? Demo vem de povo e cracia, não é? Vem de governo. Então, democracia é o governo do povo. A teocracia é o governo de Deus. Mas quantas pessoas que estão dentro de um templo religioso que não vivem uma teocracia, mas vivem uma... Eu não vou falar o nome do regime, né? Porque senão, talvez o vídeo nem... não tem visualização nenhuma. Então, esse povo, quando eles passam a frequentar uma denominação, eles abrem mão da sua liberdade em Cristo, tá? Deixa de ser feliz com a sua família, na sua cidade, e começam a viver governada por homens. Tá. Aí entra o versículo. Tudo bem que aqui, em primeira mão, Isaías profetizou
era a respeito da nação de Israel. Mas como a cruz não valeu só para Israel, nasceu para serviu para a humanidade inteira. Inteira. Após a cruz e o juízo, é para o mundo inteiro. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, que era a nação de Israel, mas os seus não o receberam. Parte dos judeus até hoje não acredita no Messias, não acredita no Jesus de Nazaré. Então o que aconteceu? Aquele sacrifício, melhor, se estendeu a todos os gentios. Quem eram os gentios? Os não israelitas, os não judeus, aqueles que não faziam parte da comunidade do Israel, assim como eu e você. Então, essa liberdade, ela veio para o mundo inteiro. A cura dessa cegueira, ela veio para o mundo inteiro. Então, meu irmão, esse regime que existe dentro desses alçapões, na verdade, é ditatorial, profano, tá? Além de ser ditatorial, ele é profano, antibíblico e escravizador. É claro que eu não estou aqui falando, queridos, para quem não entende o Evangelho Eterno. Eu gostaria que entendesse. Eu estou falando aqui para quem já avançou no Evangelho Eterno. Eu estou falando aqui para pessoas que querem entender cada dia mais a respeito do Evangelho Eterno. Então, tudo que nós queremos é que você entenda que quando você diz que você precisa ir a um lugar físico para passar uma hora e meia, adorando a Deus, na verdade, você está indo de contra aquilo que Jesus mesmo ensinou. Aí você me pergunta, Alberto, o que Jesus ensinou? Jesus, ele ensinou, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, em João 4, ele quebrou um paradigma que existia na época dele, de que os judeus só podiam adorar a Deus no templo em Jerusalém. Os samaritanos só deviam buscar a Deus ou adorá-lo lá no Monte Gerizim, em Samaria. Aí, claro que era um assunto recorrente, a mulher perguntou a ele, visto que tu és judeu, e além de ser judeu, tu é profeta, me diz uma coisa. Ela perguntou, qual é o verdadeiro lugar da adoração? Ou qual é o lugar verdadeiro onde devemos adorar a Deus? Aí Jesus disse, boa pergunta. Na verdade, mulher, a hora vem e já chegou. Ele usou dois tempos verbais. Ele usou o tempo verbal futuro e o tempo verbal presente. Ele diz, na verdade, a hora vem e já chegou. O vem no futuro, tempo verbal futuro, e já chegou, era o tempo presente. Ele diz assim, em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Então, quando você diz que você precisa de uma religião, quando você diz que você precisa ter uma denominação para conseguir adorar a Deus, você está indo de contra a própria liberdade que Cristo te deu.
E quando você vai a um lugar específico, porque você acha que você tem que ter uma religião, uma denominação. Quando você diz que você tem que ir a um lugar e quem não vai a uma denominação é desigrejado ou destemplado, destemplado você está certo, desigrejado não. Por quê? Desigrejado são vocês, desigrejado é aqueles que buscam a Deus em um templo, que busca a Deus em um lugar específico. Igrejado é aquele que entende que a maior liberdade que Cristo deu foi justamente você adorar a Ele em espírito e em verdade. A maior liberdade que um cristão pode ter é você ter acesso a Deus, porque Deus mora dentro de nós, sem precisar de ponte, sem precisar de aio. Então, destemplados, sim, nós somos, porque nós não precisamos de templo. Assim como Jesus queria que a mulher samaritana fosse também. Você acha que Jesus não estava torcendo para que a mulher samaritana fosse destemplada? Jesus estava ensinando ela a ser igrejada. O que era igrejada? Ela saber que ela era igreja. Então, destemplado, sim. Desigrejado, não. Porque igreja não consegue desigrejar. Eu estou aqui, acompanhado da palavra de Deus. Está aqui, a Bíblia aberta. Eu estou falando com você. Qual é o papel que eu estou fazendo aqui? É o papel de um desigrejado ou é um papel de um destemplado? É o papel de um destemplado. Mas eu não sou desigrejado. Por quê? Desi é desligado. Eu não estou desligado da comunidade espiritual como filho de Deus no Espírito que existe no mundo inteiro. É porque você não sabe nem o significado do termo igreja e nem tampouco desigrejado. Aí você julga. Só que você não julga o verbo, você julga simplesmente a condição da pessoa. Se você viesse debater, se você quisesse conversar sobre o verbo, o termo igrejado e desigrejado, talvez você chegaria a um denominador comum. Mas o problema do crente, o crente religioso, ele não gosta nem da Bíblia, que dirá entender as palavras. Destemplado é o que não precisa, que está fora do templo. Aí quando você vai João 10, quando você lê todo João 10, começando do capítulo 9, porque João 10, na verdade, começa no capítulo 9. Por quê? Porque no capítulo 9 vai contar a história do cara que era cego e ele era membro do templo. Quando ele passou a enxergar, porque Jesus curou ele, o que aconteceu? Os líderes religiosos expulsaram ele do templo. Você entendeu? Então eu vou repetir. Dentro do templo, você só fica se você for cego espiritual. Mas lá Jesus curou aquele rapaz que era cego físico. Mas com a cura da cegueira física sendo feita por Jesus, veio também aberto os olhos espirituais. Você não entende isso não, querido? Que todo aquele que frequenta um templo religioso é porque é cego? Ô meu irmão, fazer igual o irmão Cláudio, isso está vindo agora, tá? Eu me lembrei do capítulo 9 de João agora. Inclusive vou aproveitar e vou fazer um vídeo. Meu querido, entenda a palavra. Todos os que estão frequentando um templo religioso como forma de adoração, na verdade, são cegos espirituais. Você quer entender isso? Não acredite em Alberto, não. Vá para a Bíblia e você vai entender. Tchau, fique em paz e que Deus te abençoe e tenhamos uma boa semana. E tenhamos bons estudos da palavra de Deus, tá bom? Deus o abençoe ricamente. Amém. Tchau, fique em paz.